Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos falar dos principais fatores que fazem com que 90% dos traders não consigam a tão sonhada consistência e não consigam viver do mercado financeiro. E também vamos falar como o nosso robô pode ajudar nesses fatores que fazem com que os traders percam dinheiro no mercado financeiro. Então vamos lá? Um dos fatores que fazem com que os traders percam dinheiro é a estratégia. Claro, existem realmente algumas estratégias ruins no mercado, mas grande maioria delas são estratégias boas. O grande problema é que os traders não têm disciplina para seguir uma estratégia à risca. Eles começam a utilizar aquela estratégia, mas ao decorrer do período, através de fatores que vão acontecendo no meio, ou até mesmo uma questão emocional, eles começam a ir na base do achismo e não cumprir a estratégia à risca. Com isso, eles não conseguem ver se aquela estratégia realmente funciona, se não funciona. Não conseguem mensurar o quão eficiente é a estratégia que eles estão utilizando naquele momento. Pois a estratégia é algo que você mesmo já predeterminou, você já definiu o que você vai fazer. Exemplo, se tal situação acontecer no mercado, eu vou me comportar, eu vou agir de tal maneira. Se acontecer isso ou isso ou isso no gráfico, eu vou estar fazendo tal execução. O grande problema é que em determinadas partes, em determinados momentos, as pessoas se perdem nesses fatores e acabam tomando decisões precipitadas, fazendo com que realmente eles não sigam aquilo à risca. E com isso, perdem e não conseguem manter uma consistência dentro do mercado financeiro. Fora a estratégia, existe um outro fator que é responsável por 90% do seu resultado no mercado financeiro. E esse fator, nós já estávamos falando dele no meio da parte de estratégias, que é o fator emocional. O fator emocional, ou inteligência emocional, é o que faz com que a maioria dos traders perca dinheiro no mercado. Por quê? Vamos pensar assim, de repente você está num estado emocional que você está em ansiedade por querer ganhar dinheiro muito rápido no mercado. E essa ansiedade vai fazer com que atrapalhe as suas operações e você, ao invés de ganhar dinheiro, você vai acabar perdendo dinheiro no mercado. Outro fator é aquele momento em que você vem ali buscando uma recuperação, vem querendo ganhar e acaba perdendo seu dinheiro, e através disso você fica com aquele excesso de eu tenho que tentar buscar, e só que a partir dali a sua lógica já não está mais funcionando, você está totalmente baseado no emocional e acaba perdendo mais dinheiro ainda. Outro caso muito comum que acontece é quando você já vem naquela tendência ali ganhando e se sente um excesso de confiança na sua estratégia e resolve pesar a mão e não cumprir assim que você já tinha planejado, que você tinha programado, pois naquele dia você pensa que está invencível e acaba fazendo operações com valores que fogem totalmente da sua estratégia, totalmente do seu gerenciamento. Então, o fator emocional é o fator determinante, que faz com que os traders tenham resultados positivos ou negativos dentro do mercado financeiro. Agora, falando um pouquinho de como o robô pode te ajudar dentro desses fatores e fazer com que você ganhe dinheiro dentro do mercado financeiro, é muito simples. Porque muitas pessoas, como a gente já vinha falando, não têm a disciplina para seguir uma determinada estratégia. E também não tem um emocional que faça com que ele entre com assertividade dentro do mercado. O robô ele vai tirar esses dois fatores para você. Por quê? Porque o robô ele vai seguir disciplinadamente o que você programou para ele fazer. Você vai escolher uma determinada estratégia. Claro que isso faz com que você tenha a necessidade de conhecer as estratégias e conhecer também o mercado, mas você vai escolher nele uma determinada estratégia a qual ele vai seguir à risca, e ele não vai ter o problema emocional, o problema que faz com que as pessoas tenham aquele pequeno delay,
de não entrar aonde realmente deveriam entrar. Por que as pessoas não entram? Exatamente pelo fator de que o que elas veem, elas acreditam, e o que elas acreditam, elas replicam. Então, pelo fato de já vir perdendo, pelo fato de já ter experiências negativas, muitas vezes elas ficam bloqueadas para fazer uma determinada entrada no momento que deveria ser feito. Porque no passado, através das emoções negativas que elas tinham e faziam com que elas tomassem decisões não tão assertivas, decisões erradas, elas ficam com aquele medo de dar as entradas e fazer os acertos dentro da plataforma. Já o robô não, ele não vai ter esse problema emocional, ele simplesmente vai olhar a estratégia, e se todos os fatores, se todas as condições que determinam aquela estratégia estiverem batendo, estiverem ok, ele vai fazer a sua entrada sem depender do controle emocional, porque ele é um robô, vai entrar ali no determinado momento fazendo ou o ganho ou a perda da operação. Claro que isso vai determinar, o fator que vai determinar vai ser se a estratégia está adequada àquele par de moeda e àquela situação do gráfico. Se você estiver com a estratégia adequada, a assertividade que você vai ter vai ser muito grande. Então, esses fatores aí é onde o robô pode te ajudar. Muitas pessoas vêm, estudam, sabem muitas técnicas, sabem muitas estratégias, mas o emocional não permite com que elas operem com excelência dentro do mercado financeiro. Então, aqui eu quero mostrar aonde o Wolfbot pode te ajudar a eliminar esses dois fatores, que é o fator emocional e o fator de não seguir uma estratégia. Olhe bem, como o robô ele é totalmente disciplinado, você vai fazer a determinada configuração, estipular os valores que ele vai entrar e a estratégia que ele vai trabalhar, e ele vai seguir isso aí diligentemente, você não vai ter o problema de ser afetado pelo emocional. Claro que o seu emocional pode ser afetado antes, na hora de configurar o robô, pela ganância ou por qualquer outro fator. Mas se você tiver consciência, se você souber realmente analisar o mercado, analisar a estratégia e o risco que você está disposto a correr, você pode fazer belas operações com o robô. Estou aqui demonstrando agora, o robô está utilizando uma estratégia própria, que é a Brazuca OTC, claro que com valor de entrada bem baixo, que é 0,50 cents de dólar. Então, você pode olhar que os primeiros movimentos do robô, eu nem utilizei Gale, onde ele ficou aqui num perde-ganha, até que eu resolvi colocar um Gale, e aí o robô aqui venceu, e depois começou a vencer, e agora nesse momento estamos aqui com 2,62 positivo. Vou botar aqui para parar o trader. Ele vai parar assim que vencer mais uma aposta. Então o trader foi finalizado agora, venceu mais uma aposta. Olha a sequência aqui que aconteceu de velas vermelhas, como eu estava utilizando a Brazuca OTC, que é uma estratégia muito boa para esses casos. A gente teve aqui uma sequência também de vitórias. Então ficamos aqui com 14 minutos de operação, porque ele opera de minuto em minuto, deu 3,58 dólares de lucro operando com o robô. Isso que com valor de entrada de 0,50, né? Como eu já falei. Se você aumentar esse valor, aí por sua conta e risco e também pela banca que você tem, as proporções de lucros são bem maiores. Então eu espero que você tenha entendido qual a diferença e quais os fatores que prejudicam as pessoas na hora de fazer suas operações,
que é o emocional e que é a falta de disciplina para seguir uma estratégia, e como o robô pode te ajudar a eliminar esses fatores tão primordiais para que você venha a ter resultados positivos dentro do mercado financeiro.